Apocalipse capítulo 2. A gente vai meditar um pouquinho nesse texto hoje. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Podem tomar assento. A gente vai começar hoje uma série. A gente tem falado nos grupos lá do WhatsApp, a gente tem divulgado aí nas redes sociais, a série sobre as 7 igrejas aqui que João escreve no livro de Apocalipse. João escreve aqui 7 cartas, cada carta para uma igreja. E hoje a gente começa uma série com a primeira igreja que recebeu uma carta diretamente do Senhor. Apesar de João ter escrito, quem que orientou, quem falou para João escrever foi o próprio Senhor Jesus, numa revelação. Se vocês olharem no começo do livro de Apocalipse, vocês vão ver que o próprio Jesus aparece a João e fala, assim escreve, né? Para a igreja em Éfeso, para a igreja em Esmirna, para a igreja em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, Laodiceia, Sardes. Então, o próprio Senhor Jesus fala para que João escrevesse essas cartas. A gente vai começar hoje, a gente vai falar de uma igreja, a igreja de Éfeso. Né? Vocês já devem ter lido, Paulo também escreve a essa igreja lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Né? O Rafael acabou de ler aqui para a gente um dos trechos mais bonitos que eu particularmente acho. Né? Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Glória a Deus. Quantos são salvos aqui? Glória a Deus. Vocês são salvos pela graça. E a gente inicia hoje essa série. A série das 7 igrejas. E a primeira igreja é Éfeso. Há um tempo atrás, o Senhor, algumas semanas atrás, o Senhor tem colocado no meu coração. Faça uma série. E por que é interessante a gente criar uma linha de raciocínio? Por que é interessante a gente criar uma sistemática? Porque senão todo culto parece que é o primeiro culto. Quantos já tiveram essa impressão? Todo culto parece que é o primeiro culto que é o mais está fazendo. E aqui com essa série não. Agora a gente vai ter a igreja de Éfeso, a gente vai meditar nas palavras que o Senhor Jesus escreveu para essa igreja. E daí, na próxima semana, próximo culto jovem, que já vai ser no sábado que vem, a gente vai meditar sobre outra igreja. E daí a gente vai construindo um pensamento, vai construindo uma linha de raciocínio e vai sendo edificado. E vai sendo transformado de glória em glória, de igreja em igreja, de ensino em ensino, tá? A igreja de Éfeso é uma igreja muito conhecida, era uma igreja muito conhecida. Por quê? Porque era o maior centro comercial da época. Éfeso era uma cidade muito importante, né? Os principais comerciantes, os principais negócios estavam ali concentrados nessa cidade. Era uma igreja muito relevante, e a gente tem esse entendimento
até mesmo acerca do que o próprio Jesus fala dessa igreja, né? A gente leu aqui, Jesus fala, conheço as tuas obras. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha obras, né? Geralmente, quando você vai receber uma carta do próprio Senhor Jesus, já pensa, o que eu estou fazendo de errado, né? Para receber uma carta do Senhor Jesus. E daí, a gente vê que essa igreja era uma igreja que tinha obras, era uma igreja ativa. Se a gente pega aí a palavra que fala ali, logo na sequência, né, o labor, essa palavra utilizada era para quem trabalhava arduamente no Evangelho. Eles não eram uma igreja parada, uma igreja que só se reunia de vez em quando. Não, além de se reunir, eles também faziam coisas, eles impactavam a sociedade, o meio, aquela cidade tão importante na qual eles viviam. Então, era uma igreja assim, que tinha obras. Era uma igreja que perseverava, né? Tem lá no versículo 3, fala, e tens perseverança. O que é perseverança? Perseverança é o que a gente acabou de cantar aqui, no primeiro hino, no segundo hino que o Beck cantou. Você não vai parar, né? Mesmo em meio às tribulações, você não vai parar. Isso é perseverança, é em meio às dificuldades, é em meio às provações, é em meio aos problemas, né? É você não desistir, é você continuar, é você fazer um esforço para continuar. A perseverança ela não é tão simples, não é eu somente ir. Não, a perseverança é quando eu tenho barreiras na minha frente, eu passo essas barreiras e eu vou progredindo, e eu vou avançando. Isso é perseverar. A igreja de Éfeso era assim. Ela estava perseverando, ela tinha perseverança. Então, não era qualquer dificuldade que parava a igreja de Éfeso. Não era qualquer problema que parava a igreja de Éfeso. Não era uma pandemia que parava a igreja de Éfeso. Não era uma noite fria, como a gente está tendo hoje aqui, que parava a igreja de Éfeso. Não, a igreja de Éfeso estava lá firme. A igreja de Éfeso estava lá forte, perseverante, né? Essa igreja de Éfeso, ela reflete muito a nossa igreja hoje. A igreja de Vila Americana, a igreja Assembleia de Deus em Curitiba, a igreja de Deus na terra hoje. Por quê? Porque em meio a uma pandemia mundial, a igreja não parou. Os cultos continuaram, a igreja continuou se reunindo, ainda que online, mas estava se reunindo. A igreja, ainda que estava passando por um momento de dificuldade, ainda que passou por um momento de dificuldade, ainda que esteja passando por um momento de dificuldade, continua. Os jovens de Vila Americana não pararam. Os jovens de Vila Americana continuaram. Vocês estão entendendo? Essa mensagem de hoje, apesar de essa carta ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, essa mensagem é para nós hoje. E isso que é maravilhoso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela serve para nós hoje. A gente vai ler a palavra de Deus hoje, vai ler uma carta que foi escrita 2000 anos atrás e vai falar assim, eu posso continuar sendo perseverante, eu posso continuar fazendo boas obras, eu posso continuar. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Glória a Deus. Essa palavra é para nós hoje. Talvez nós somos como a igreja de Éfeso. A gente está sendo perseverante, não está? Quantos já passaram por alguma dificuldade esse ano? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quantos já passaram por algum problema esse ano? Eu também. Tem obras? Tem. Semana passada a gente fez um evangelismo aqui na Isaac. Evangelismo, assistência social. A gente entregou um kitzinho para os moradores de rua contendo máscara, álcool gel, levamos um chá quentinho para eles, levamos uma bolachinha, tudo bem preparado, tudo bem embalado, respeitando todos os critérios. Fomos na UPA também, entregamos alguns desses kits lá. A igreja de Vila Americana, os jovens de Vila Americana, têm obras. É uma igreja que continua, que está sendo perseverante. Se você olhar as mídias sociais, tem centenas e centenas de pessoas sendo alcançadas pelas mídias sociais. Ao postar todo esse trabalho que foi feito,
Teve pessoas que falaram assim, como eu quero participar dessa igreja. Como eu queria estar junto com esses jovens. Então, tem obras. Também, essa mensagem de hoje, essa mensagem da carta de Éfeso, a carta para a igreja de Éfeso, serve para nós. Porque temos obras. Temos obras. Tá tudo muito bom, né, irmãos? Tá, né? Perseverantes, glória a Deus. Amém? Amém. Tem obras, glória a Deus. Amém. E aí a gente começa a enxergar, contextualizar tudo o que está escrito aqui na palavra para a gente, para nós. Mas não era só coisa boa. Tá tudo muito bom, né? Não é. O Senhor faz uma advertência. O Senhor faz uma exortação para essa igreja. Olha como que Jesus fala: tenho, porém, contra ti. E aí vem uma exortação, né? Que abandonastes o primeiro amor. Agora pegou, né? Como que Jesus estava falando que uma igreja abandona o primeiro amor, tendo ela obras, sendo ela perseverante? Ou seja, uma igreja que abandonou o primeiro amor, mas ainda tem obras. Uma igreja que abandonou o primeiro amor e é perseverante, como assim? Como assim? Como que Deus fala isso para eles? Às vezes a gente tem um pensamento meio raso, achando que quando a gente abandona o primeiro amor, a gente abandona a igreja também. Abandonou o primeiro amor. Então ele já não vem mais para a igreja, ele já não quer mais saber de Deus. Não. A gente pode abandonar o primeiro amor. A gente pode não amar mais a Deus, estando aqui dentro. E é aí que o grande perigo. E é aí que a gente encontra uma coisa terrível. Porque a gente pode estar vindo na igreja, a gente pode estar fazendo boas obras, a gente pode estar sendo perseverante, mas não amando a Deus como deveríamos. Não amando a Deus da maneira como a gente amou lá atrás, quando a gente entregou as nossas vidas para Jesus. Quantos lembram desse dia? Em que lá atrás levantamos a nossa mão, talvez, e entregamos a nossa vida para Ele, que viemos até aqui à frente no altar, e levantamos as nossas mãos e fizemos a oração de confissão, e o Senhor nos recebeu. Nós entregamos as nossas vidas para Ele, e Ele nos recebeu de braços abertos, assim como Ele estava lá na cruz do Calvário. Essa igreja, ela estava lá, firme. Era uma igreja relevante. O Senhor fala aqui para eles que eles tinham também um entendimento da palavra. Era uma igreja que vivia pela palavra. Era uma igreja que estava lá, conhecia isso daqui, conhecia a lei. Eles conheciam a palavra. Sabe por que eles conheciam a palavra? O próprio João escreve aqui. Porque naquela época estavam começando a surgir muitos falsos apóstolos, que se intitulavam apóstolos. Qual que é a característica de um apóstolo? Qual que é a definição de um apóstolo? É você ser chamado pelo próprio Jesus. Assim como Jesus fez lá com Mateus. Mateus, vem, segue-me. Não foi assim? Pedro, segue-me. E eu te farei pescador, não de peixes como você é hoje, mas pescador de homens. E daí Pedro, ele vai. Vocês estão entendendo? Essa é a característica de um apóstolo. E estavam se levantando homens ali falando que eram apóstolos. Eu sou um apóstolo de Deus. Até hoje tem isso, né? Quantos já viram alguns apóstolos por aí? Mas tem. E essa igreja, ela sabia dessas coisas. Então, quando um apóstolo, um falso apóstolo se levantava,
A igreja de Éfeso falava assim, não, aqui não. Porque para ser um apóstolo, precisa ser chamado pelo próprio Jesus. E você, meu amigo, que não. A gente vai saber depois que João foi um pastor nessa igreja de Éfeso. Assim como Timóteo foi. Quando Paulo escreve a Timóteo, né, Paulo está instruindo Timóteo para pastorear na igreja em Éfeso. Então era uma igreja que prezava, que se deleitava na palavra de Deus, a ponto de que quando alguns chegavam com um novo ensino, uma heresia, eles falavam assim, aqui não, aqui nós temos palavra. Era essa a igreja de Éfeso. Só que era uma igreja que perseverava, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha palavra, mas não queimava mais no primeiro amor. Era uma igreja que não chorava mais na presença de Deus. Era uma igreja que fazia as obras como um fim em si mesmo, e não como um meio de amar a Deus, como um meio de adorar a Deus, como um meio de glorificar a Deus, como um meio de estar mais perto dEle. Essa era a igreja de Éfeso. O que a palavra de Deus nos diz acerca desse amor? Esse amor: tenho contra ti, porém, que abandonaste o primeiro amor. O que a palavra de Deus fala sobre isso? A gente pode citar o exemplo do jovem rico. Quantos aqui já ouviram falar do jovem rico? Lá em Lucas. O jovem rico, ele era um camarada que conhecia a Bíblia. Ele conhecia a lei. Quando Jesus fala para ele, ele chega para Jesus e fala: o que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Daí Jesus fala para ele: não, você não mata, não rouba, não cobiça, né? Honre o teu pai e a tua mãe. E daí ele fica grandão, né? Ele enche a boca para falar: não, Jesus, isso aí eu faço desde pequenininho. Aí ele: nossa, eu já tenho a vida eterna, então. Daí ele fala assim: mas tem mais alguma coisa ou é só isso? Porque só isso, então eu estou tranquilo. E daí Jesus fala assim: não, eu te conheço. Faz o seguinte, jovem rico, vende tudo que você tem e segue-me. Faz um chamado para ele. Se para ser um apóstolo é necessário que você tenha sido chamado pelo próprio Jesus, o que esse jovem rico seria? Será que ele passaria lá no crivo dos Efésios sobre ser um apóstolo legítimo? Se ele aceitasse esse convite de Jesus? Aí o jovem rico fala assim: não, aí já é demais, Senhor. Eu não posso vender tudo que eu tenho. Eu não posso abandonar tudo isso para te seguir. Infelizmente, para mim, não dá. Eu não te amo o suficiente, Jesus, a ponto de abandonar o que eu mais amo aqui, que é o dinheiro, para te seguir. Então, para mim, não dá. É esse amor que a Bíblia fala. É eu amar a Jesus a ponto de abandonar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso para segui-lo, para amá-lo, para estar com Ele, para adorá-lo. Amém? Vocês estão entendendo? O que a Bíblia nos fala também sobre esse amor?
A Bíblia fala desse amor lá na parábola do tesouro escondido e da pérola. Fala, o reino de Deus é como alguém que estava num campo e encontrou um tesouro tão valioso. E essa pessoa foi escondeu o tesouro, voltou lá para sua cidade, voltou para sua família, vendeu tudo só para comprar aquele campo onde tinha aquele tesouro. Ou como aquela pessoa que negociava pérolas, encontrou uma pérola tão valiosa, encontrou uma pedra tão preciosa, que ele foi e vendeu tudo que tinha só para comprar aquela pérola. Ou seja, quando encontramos a Deus, quando reconhecemos nele tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele faz por nós, nós não pensamos duas vezes em deixar tudo que temos para trás e segui-lo. E darmos a nossa vida por ele se for necessário. Tem alguém que ama a Deus assim, aqui? Tem alguém que um dia deixou tudo para trás para segui-lo? Tem alguém que deixou tudo para trás para amá-lo, para servi-lo, para estar com ele? E se Jesus chegasse para nós hoje e perguntasse: você abandonaria tudo que você tem hoje para me seguir? Todos os seus bens materiais, todas as suas posses, tudo aquilo que você é, o cargo que você tem lá naquela empresa, a influência que você exerce na sociedade, para me seguir, você segue-me? O que é esse amor que a palavra de Deus nos fala? O que é esse amor? É o amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Tinha 10 mandamentos lá, não tinha? O que o Senhor Jesus fez? Resumiu em 2. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. Porque se amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos, como poderemos fazer algo de ruim a Ele que diz lá nos outros mandamentos, como matar, roubar, cobiçar, honrar o teu pai e a tua mãe? Se amamos a Deus e o nosso irmão como a nós mesmos, vamos honrá-lo, vamos amá-lo, vamos cuidá-lo. É desse amor que a Bíblia nos fala. É desse amor aqui que talvez Deus está chamando a igreja de Éfeso para um concerto. Está exortando a igreja de Éfeso para rever os seus pensamentos, rever as suas atitudes. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém em casa? Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala acerca do amor que devemos ter por Ele. Do amor que talvez tenhamos abandonado há alguns dias, há algumas semanas, há algum ano ou no início da pandemia. Esse amor que precisamos resgatar essa noite. É esse amor que precisamos trazer para as nossas memórias essa noite. O amor que uma vez sentimos quando entregamos as nossas vidas para Jesus e era só Ele, e era tudo para Ele, era tudo dele, e era tudo por Ele. Lembra desse amor? Lembra dos cultos, que antes de terminar de cantar o hino da harpa, você já estava falando em línguas?
quando você foi batizado com o Espírito Santo e você não conseguia parar de falar em línguas, porque aquele amor o tomava, aquele amor o enchia, aquele amor te satisfazia. Ou nos dias que não tinha culto, você ficava contando as horas, contando os minutos, para a próxima vez que você ia estar na igreja, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Há quanto tempo esse amor não queima mais no teu coração? Há quanto tempo esse amor não te move, não arde mais no teu peito, a ponto de você dizer: Senhor, eu só quero a Ti, Senhor, eu só quero a Tua presença, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, eu quero entrar nos mistérios celestiais contigo. Há quanto tempo você não fala mais em línguas? Há quanto tempo você não derrama mais uma lágrima aqui neste templo? Há quanto tempo você não vai para o teu quarto e fecha a porta, e ali você se entrega na presença de Deus? E ali você chora, e ali você se derrama, e ali você fala dos teus anseios, e ali você fala das tuas vontades, e ali você se abre. A verdade é que nós temos nos abrido, a gente tem falado com pessoas ao invés de falar com o nosso Deus, com aquele que pode fazer alguma coisa por nós. Quanto tempo que você não sente mais vontade de estar aqui? A igreja de Éfeso, ela estava fazendo muitas coisas, mas esse amor, a chama dessa paixão não queimava mais no seu coração. Você vem para a igreja, mas não é mais a mesma coisa. Você vai fazer alguma coisa com o grupo, mas não é mais a mesma coisa. Era isso que Deus tinha contra essa igreja. Eles estavam vivendo uma vida, estavam vivendo obras, estavam perseverando, sem que fosse pelo maior motivo que eles poderiam fazer, ter obras, perseverar, que era o amor a Deus. A sua motivação não era mais fazer para agradá-lo, fazer como uma demonstração de que eles amavam aquele Deus, mas simplesmente por fazer. E é isto que o Senhor tem contra nós, de fazermos as coisas na casa dele por simplesmente fazer, e não como uma demonstração de que o amamos, que o adoramos, que o queremos. Essa igreja havia abandonado o primeiro amor. O coração já não queimava mais. Há muito tempo eles não derramavam uma lágrima. Eles faziam por fazer e não por amar. As nossas atitudes, as nossas obras, elas devem ser feitas porque o amamos, como uma forma de agradecimento, como uma forma de gratidão por aquilo que recebemos. A primeira coisa que nós devemos fazer é lembrar de onde caímos. Prestem atenção que não é lembrar do pecado que talvez nos derrubou, mas lembrar do que fazíamos
antes disso nos derrubar. O profeta Jeremias vai falar lá em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra-te de onde caíste. Lembre do lugar aonde você estava. Do lugar aonde você estava, em que você sentia a presença dele, em que você amava o Senhor de todo o teu coração. Lembra dos momentos em que você chorava. Lembra dos momentos em que você vinha para as reuniões de oração e aquelas horas em oração passavam como se fossem minutos. Você perdia a noção do tempo orando. Você perdia a noção do tempo falando com Ele. Lembra-se deste momento. Lembrem-se destes momentos em que você vinha aqui cantar e antes de terminar o hino você já não estava mais nem cantando, porque você estava adorando, você estava chorando, você já tinha sido tomado em línguas estranhas e você não conseguia nem mais enxergar mais nada. Você nem via mais quem estava do teu lado. De repente você parava, você estava virado para o outro lado assim, porque você perdeu a noção do quanto você estava sentindo a presença dele. Você entrou numa atmosfera de adoração a ponto de esquecer tudo à sua volta, a ponto de esquecer que se você desse um glória a Deus, o teu irmão do lado ia te olhar. Não estou nem aí, eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou adorar o nome do Senhor, eu vim aqui para me derramar na presença dEle, e eu vou chorar, e eu vou clamar, eu vou me achegar até Ele, e Ele vai se achegar até mim. Aleluia. Lembra-se desse momento, lembra dessa situação onde você estava e que você hoje não está mais. Lembra-te destes momentos. Aleluia. Lembra de quando você estava lá no teu quarto orando e lendo a Bíblia e você perdia a noção do tempo. Aleluia. Eu lembro que 2 anos atrás a gente fazia uma reunião de oração aqui. E a gente se propôs a fazer essa reunião de oração. E até a ideia era que a gente falasse um pouquinho da palavra, que a gente meditasse em algum trecho das Escrituras e que a gente tivesse um momento ali para abrir para as pessoas, para os adolescentes ali na época perguntarem alguma coisa, que tivessem dúvida, um momento de esclarecimento à luz da palavra. E eu lembro que no primeiro dia, no pontapé inicial desse projeto, a gente falou assim: não, vamos orar, vai ser assim, né? Vai ter esse momento aqui da palavra, vamos ler um texto, vamos meditar, vamos orar e depois vamos fazer isso. E a gente começou a orar. E de repente a glória do Senhor começou a tomar aquele lugar, aquele ambiente. E quando a gente viu, já tinha passado 1 hora e a gente estava ali orando ainda, chorando e clamando, e o Espírito Santo agindo e se movendo. E acabou que essa reunião virou só uma reunião de oração mesmo. A gente vinha ali e ficava 1 hora e a gente tinha a impressão que tinha orado segundos, minutos. Lembra-te destes momentos. Lembra deste momento, dessa situação que você estava. Quando você vinha na Santa Ceia, e você só sabia chorar do começo ao fim, porque você não era digno de participar do corpo e do sangue de Jesus. Que você reconhecia o quão pecador você era e não era digno de participar.
E daí ali você se arrependia, ali você chorava, e aí você recebia a graça de Deus, um bálsamo de Deus de perdão. Lembra desses momentos? Há quanto tempo você tem vivido no modo automático a ponto de não perceber o que Deus está fazendo? O que Deus está falando? Lembra-te destes momentos. E ao lembrar destes momentos, e ao lembrar dessa situação em que você estava, qual que é a primeira coisa que você sente? Qual que é o primeiro sentimento que vem? Arrependimento. A gente tem falado muito sobre pecado, 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 pecado. Só que às vezes você não está em pecado em relação às coisas que você pensa, em relação às coisas que têm sido faladas. Você não está fornicando, você não está adulterando, você não está mentindo, você está honrando teus pais. Mas e o primeiro amor? Mas e o primeiro amor? E o primeiro amor? A palavra de Deus nos diz lá, né? Não matarás, um dos mandamentos. E daí o que é pecado? Se você matar. Se você matar, é pecado porque o mandamento é não matarás. Outro mandamento, não cobiçarás. Se você cobiça, então é o quê? É o quê? Pecado. Honra o teu pai e a tua mãe. Se você vai lá e desonra o teu pai e a tua mãe, o que é isso? Pecado. Não roube. Se você vai lá e rouba, o que é isso? Pecado. E daí Jesus vem e fala bem assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e acima de todas as coisas. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, o que é isso? Pecado. Arrependa-se. Ah, Senhor, mas eu não estou conseguindo amar porque tem isso e isso. Pecado, arrependa-se. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Se não estamos fazendo assim, arrependa-se. Arrependimento. Se eu não estou aqui porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu preciso me arrepender. Se eu não estou vivendo o primeiro amor, eu preciso me arrepender. Se eu não estou vivendo o primeiro amor, eu não vou fazer um culto mais quente, eu não vou propor algo. O que eu preciso fazer? Me arrepender. Uma pessoa chegou, estava lendo um livro uma vez, uma pessoa chegou ao pastor: pastor, eu peço que o senhor ore por mim e faça uma oração, porque eu não estou mais vivendo o primeiro amor. E daí o pastor falou assim: você não está mais vivendo o primeiro amor? Então você está em pecado. Você não precisa de uma oração, você precisa se arrepender. Mas como assim, pastor? Arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu tenho que me arrepender de não amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que me arrepender de não mais viver o amor que eu sentia quando entreguei a minha vida para Ele. Arrependa-se. Volte à prática das boas obras. O que eu fazia antes que agora eu não estou fazendo, ou estou fazendo com uma motivação incorreta?
Ou agora faço por simplesmente estar no modo automático? O que eu fazia? O que eu fazia que agora eu não faço mais ou estou fazendo por estar no modo automático? Feche seus olhos aí. Reflita por alguns segundos. O que eu fazia, Senhor? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração aí. Do que Ele se agradava de ti. Do que Ele se agradava do que você fazia e que agora você não faz mais. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quanto tempo que você não pega mais a tua Bíblia e fala assim: Senhor, revela a tua palavra a mim agora. Quanto tempo que você não separa mais uns minutos de oração no teu dia para falar com Ele? Vocês percebem que as coisas as quais a gente precisa voltar a fazer são coisas simples, mas que por conta do dia a dia, por conta da vida que levamos, acabamos deixando de lado, e são essas coisas que fazem a diferença nas nossas vidas. Qual foi a última vez que você parou e ficou lendo a Bíblia por 10 minutos? Por 15 minutos? Por meia hora? Qual foi a última vez que você falou assim: Senhor, eu vou entrar no meu quarto agora e fechar a porta. Fala comigo. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você acordou de madrugada e entendeu que era o Espírito Santo te chamando para orar, para falar com Deus? Dos propósitos que você fazia de madrugada. Senhor, eu vou orar de madrugada. Eu vou te buscar. Não porque não porque a fila seja menor, como muitos falam, não. Simplesmente porque você está se propondo a buscá-lo. Quando foi a última vez? Quando? Quando foi a última vez que você falou assim: Senhor, eu vou aprender mais de Ti na escola dominical, porque lá eu vou meditar na Sua palavra, eu vou mergulhar na Sua palavra e eu vou aprender mais de Ti, porque eu sei que lá eu vou conhecer mais a Ti, e eu sei que quando eu conheço mais a Ti, mais eu Te amo. Quando? Você quer amar mais a Deus? Quantos aqui querem amar mais a Deus? Eu. Sabe como a gente ama mais a Deus? Esse Deus maravilhoso que a gente serve, esse Deus maravilhoso em que nos salvou. Sabe quando a gente ama mais a Ele? Quando a gente conhece. Quando a gente conhece, a gente ama mais. Porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo mais. Esse Deus maravilhoso que servimos, que cuida de nós, que cuida dos nossos anseios. 1 Pedro 5,7 fala: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos anseios, e Ele cuida de vocês. Ele não vai cuidar depois que você lançar os seus anseios sobre Ele. Ele já está cuidando. Como não amar esse Deus que cuida de você, que cuida de nós, que cuida dos jovens de Vila Americana, que cuida da igreja de Vila Americana? Como não amá-lo? Ele te ama.
Como que a gente vai amar mais a Deus? Conhecendo Ele. Como que a gente conhece a Deus? Lendo a sua palavra, orando todo dia, orando sem cessar. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Isso significa que eu estou orando no meu trabalho, eu estou orando na escola, eu estou orando na rua, eu estou orando quando eu estou dirigindo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Às vezes temos um entendimento raso de que devemos somente orar lá quando a gente está com o joelho dobrado no nosso quarto. Isso é importante? Claro que é, irmãos. É importante você fechar a porta do quarto e orar. Mas quando você está a caminho do teu trabalho, você também está orando. Está orando em espírito, está falando com Ele, está sentindo a sua presença. É você ao acordar, a primeira coisa que você sente vontade de fazer é ler a palavra. É ver o que Deus tem para você naquele dia através da palavra. É o anseio de buscá-lo, é o anseio de estar com Ele, meditando nas Escrituras. É ler a Bíblia, não para fazer como os efésios que liam a Bíblia só para saber quem era apóstolo, quem não era, quem fazia, quem não fazia, o que deviam fazer, o que não deviam. Não, eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer mais a Deus, porque eu quero estar perto dEle, porque eu quero estar em comunhão com Ele, porque eu quero saber o que Ele tem para a minha vida, porque eu quero conhecer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu leio a Bíblia não para dizer que eu sei o versículo X, Y, Z, ou conheço o livro de Mateus, Apocalipse, ou do Gênesis ao Apocalipse. Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer o Deus que eu sirvo. Eu leio a Bíblia porque eu quero saber quais são os mistérios, as riquezas que ainda não foram reveladas para mim, para a minha vida. É para isso que eu leio a Bíblia. É para isso que nós vamos ler a Bíblia, não só no domingo à noite, no domingo às 7 horas, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aleluia. Eu vou ler, eu vou orar. Percebam que não é, a receita ainda é a mesma. A receita é a mesma lá de quando você estava lá nos cordeirinhos de Cristo, lá na criancinha, que a tia do cultinho ficava lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Nós aprendemos desde quando tínhamos 2, 3 anos de idade. A receita é a mesma. Mas não para nos engrandecermos e para dizer se é ou se não é. Não, é para conhecê-lo. É como um sinal de que eu amo, de que eu quero. O filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo, ele estava lá. Ele falou, ele bate no peito: pai, eu tenho feito tudo o que você quer. Mas qual que era a motivação do filho mais velho? Era os bens do pai. Por quê? Porque ele fala, eu tenho feito tudo o que você quer, eu tenho obedecido tudo que você está falando para mim, e você nunca me deu algo. Lembra de onde caíste, lembra da comunhão que você tinha com Deus. O filho pródigo também. O filho pródigo, ele estava lá desejando comer as bolotas dos porcos, comer lavagem. Ele estava lá desejando ir na casa do meu pai. Lá na casa do meu pai eu não tinha falta de nada. Lá na casa do meu pai, ele se lembrou. Se lembrou ou não? Lembra-te de onde caíste. E agora venha. Ele lembrou de onde ele caiu. Ele lembrou de tudo que ele tinha. E o que ele fez? Tomou uma atitude. Ele foi ao encontro do Pai. Vocês estão entendendo? Eu lembrei de onde eu caí. Eu lembrei de tudo que eu fazia. Eu lembrei do primeiro amor que eu sentia. E então o que eu faço? Eu vou até Ele agora. Eu vou até o meu Pai. Eu vou buscá-lo. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou conhecê-lo. Eu vou fazer essa chama arder novamente.
Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lamentemos o fato de não vivermos mais o primeiro amor, choremos o fato de não vivermos mais o primeiro amor, e então nos humilhemos na presença dEle, e Ele nos exaltará, e Ele vos exaltará, e Ele fará com que esse amor queime de novo no nosso peito. O desejo de estar em comunhão, o desejo de vir à casa do Senhor, o desejo de novamente falar em línguas, o desejo de chorar na presença do Senhor e se derramar até que Ele se derrame sobre nós. Aleluia! E isso é possível, irmãos. Isso é possível. Podem ficar de pé? A gente já vai terminar, já vai finalizar. Aleluia. Isso é possível. Sabe por que é possível? Sabe por que a gente pode voltar a um primeiro amor? Sabe por que a gente pode viver um primeiro amor de novo? Porque Ele nos amou primeiro. É quando eu entendo o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus por nós, esse amor que nos amou de tal maneira. É quando eu entendo que é Jesus que me amou primeiro, aí então eu posso amá-lo, eu posso retribuir a esse amor. É quando eu reconheci que eu não era nada, que eu era pecador, que eu era pobre. É quando eu reconheço isso que eu posso então receber o amor dele e viver esse amor. E o meu amor, as minhas atitudes, a minha obra, a minha perseverança, tudo aquilo que eu fizer vai ser em resposta a esse Deus, vai ser em resposta a esse Jesus que me amou primeiro. É através de Jesus, é dele, é por ele que são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. As minhas atitudes, o meu amor por Ele é apenas um reflexo, é apenas algo que em resposta ao amor que Ele demonstrou por mim antes. Eu vou buscá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou sentir esse desejo de ler mais a Bíblia, de orar mais, tudo em resposta ao que Ele fez por mim. Ao que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e depois quando derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e o Espírito Santo nos revela, e o Espírito Santo nos mostra como devemos fazer, onde devemos andar, o que devemos falar, do que temos que nos arrepender. É através dele. Esse é o Evangelho. É Deus vindo aos homens e não os homens indo a Deus. Nós só vamos a Ele porque antes Ele veio a nós. Nós conseguimos somente nos achegar a Ele porque Ele se achegou a nós. Ele veio em carne humana e aqui sofreu, e aqui padeceu, e aqui viveu, e foi obediente até a morte de cruz. E então nós podemos honrá-lo, porque o nome dele está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e nós vamos dizer que Ele é Deus, que Ele nos salvou, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia.